Este vídeo contém imagens e sons que podem causar desconforto emocional ou psicológico. Também aborda temas existenciais, filosóficos e religiosos tratados de forma direta. Se você for sensível a esses estímulos, assista com cuidado. Também há luzes iminentes e trechos com flashes intensos. Nesta apresentação, investigaremos a tradição do pessimismo. 4 pensadores, cada um uma fase diferente do mesmo desencanto. Do desejo que gera dor ao absurdo que desafia a razão. Do horror da consciência até o colapso final da existência. Este é o iceberg dos pessimistas. Och tomheten är en spegel vänd mot mitt eget ansikte. Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, innesluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö? Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap. Du vill ha garanti? Kalla det vad du vill. Är det så grymt otänkbart att fatta Gud med sina sinnen? Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osedda under? Hur ska vi kunna tro på de troende när vi inte tror själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förödmjukande sätt, trots att jag förbannar honom och vill vräka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Arthur Schopenhauer, o homem que viu no mundo a engrenagem que é movida por dor. Seu sistema gira em torno da vontade, uma força cega, inconsciente que age em tudo. Não há propósito, não há razão, a vontade apenas quer. Quer existir, quer continuar, quer desejar, quer possuir. Tudo que nasce desse querer está condenado à frustração, porque a vontade nunca se satisfaz. Quando o desejo é atendido, o prazer morre, logo nasce outro desejo. Portanto, o mundo então é uma eterna oscilação entre o tédio e a dor. Um exame mais atento nos mostrará que o querer viver é antes um impulso cego, um instinto sem fundamento e sem motivo. Schopenhauer olhava o mundo e via sofrimento não como acidente, mas como essência. Na religião, ele via uma tentativa simbólica de expressar a verdade. As religiões orientais o fascinavam. O budismo e o hinduísmo reconheceram a dor universal e propuseram o abandono do desejo. Já o cristianismo, para ele, era uma mentira piedosa, prometia a salvação onde só há resignação. A arte para Schopenhauer é um instante de suspensão da vontade, um alívio breve onde o sujeito esquece de si e contempla o mundo, como pura representação. Mas é um descanso curto, o artista retorna e a vontade o arrasta de novo. Schopenhauer inaugura o pessimismo moderno. Ele transforma o sofrimento em estrutura, não moral, mas ontológica. E com isso, abre caminho para todo o pensamento trágico posterior. Camus, Nietzsche, Freud, todos beberam dessa fonte. Ele é o primeiro a dizer com clareza brutal: o mundo não é mau, mas ele é pior que isso, ele é indiferente. Albert Camus nasceu na Argélia, sobre o sol e o absurdo, um filósofo que não acreditava em Deus, mas também não acreditava no desespero. Para ele, o homem é uma criatura que busca sentido, mas o universo é um palco vazio, sem direção, sem respostas. Dessa colisão nasce o absurdo, e é no instante que um homem reconhece esse absurdo que ele começa a de fato viver. Não há destino que não possa ser superado pelo desprezo. Camus via a fé como rendição.
O salto para Deus seria uma traição à lucidez. O homem absurdo é aquele que permanece no deserto, sem esperança, mas também sem mentiras. Camus não odeia a religião. Ele a compreende como necessidade humana, mas, para ele, ela nasce da recusa em aceitar o real. É um abrigo para quem não suporta o silêncio, e é justamente esse silêncio que Camus aprende a habitar. O seu herói é Sísifo, condenado a empurrar pedra para o alto eternamente, e ainda assim ele sorri. O sorriso de Sísifo é a rebelião perfeita. Aceitar o absurdo e ainda assim escolher continuar. Viver sem Deus, sem sentido e sem desistir. Camus transforma o pessimismo em ética. Ele não nega o sofrimento, mas o enfrenta. Seu pensamento é solar e trágico ao mesmo tempo. Ele não pede redenção, pede coragem. O absurdo não é convite ao desespero, é o nascimento de uma liberdade sem amarras. Peter Wessel foi um filósofo norueguês, esquecido e lúcido demais. Ele não acreditava em Deus, nem no progresso, nem na redenção. Para ele, o erro não estava em viver mal. O erro estava em ter consciência de que vivemos. A consciência humana é um acidente da natureza. Um animal que de repente soube que ia morrer e não suportou o saber. A vida quer apenas continuar, mas a consciência questiona o porquê. E é nesse atrito que nasce a tragédia. O homem é um animal trágico, condenado a ver mais do que pode suportar. A religião, para Peter, é um mecanismo de defesa, um sonho coletivo para esconder a ferida do existir. Ele descreve 4 mecanismos de fuga: isolamento, ancoragem, distração e sublimação. E em todos, a fé aparece como o mais sofisticado, um véu simbólico sobre o horror da lucidez. O motivo pelo qual Peter está numa posição tão funda nesse iceberg é porque ele acreditava que viver é um exercício de contemplação, uma alienação. A consciência humana é uma ferida aberta, e cada um desses 4 modos de se esconder dela é uma forma de estancar o sangramento. O isolamento, no fundo, não é uma solidão física, mas a segregação da lucidez. A humanidade inteira vive isolando-se da própria verdade. Peter acreditava que a única forma realmente coerente de lidar com isso seria parando de se reproduzir, não criar novas consciências para sofrer. Ele via o antinatalismo como o único gesto ético possível diante do absurdo. Philip Mainlander, um pensador que escreveu sua obra principal, A Filosofia da Redenção. Dentre os grandes pessimistas, ele foi o único que levou seu pensamento até o fim, no sentido literal. No dia em que terminou o livro, ele se enforcou. A morte para Mainlander não era um fim trágico, mas um retorno necessário. Sua filosofia baseava-se em uma corrente que poderíamos chamar de pandeísmo especulativo, a crença de que o Criador é o universo em sua totalidade, e não uma entidade separada dele. Deus, ao criar o mundo, não permaneceu observando de longe, ele se desfez em matéria. A criação, para Mainlander, foi o ato pelo qual Deus se libertou da própria existência. Ele dizia que, quando Deus criou o universo, ele se fragmentou através dele, e ele deixou de existir. Por isso não somos capazes de observar sua intervenção nas coisas, nem sentir sua presença de forma direta. Mas essa não era a resposta final de Mainlander. Ele acreditava que, antes de desaparecer, Deus se fez uma pergunta: por que eu deveria continuar a existir? Mainlander não via Deus como um ser distante, sem pensamento. Pelo contrário, Deus também refletia sobre si mesmo. E quando decidiu deixar de existir, ele sabia que, sendo divino, não poderia simplesmente morrer de qualquer modo. Era preciso compreender a própria morte. E foi assim que escolheu a criação do universo, como meio de se libertar através dela. Deus está morto, escreveu Mainlander, e sua morte foi a vida do mundo. Para ele, Deus existiu um dia, mas, ao contemplar a própria realidade, percebeu o quão vazio era a existência. Entendeu que o não ser era melhor do que o ser, e ao tomar consciência desse vazio, permitiu-se deixar de existir, libertando-se das atentações do tempo e se transformando no próprio universo, nos seus fragmentos, em nós. O mundo, então, é o cadáver de Deus,
cada átomo, cada célula é um pedaço da divindade que quis morrer. Essa autodestruição divina é o fundamento de tudo que existe. A criação, portanto, não foi um ato de amor, nem de generosidade, mas a expressão da inveja de Deus pela morte. Mailander acreditava que a vida surgiu como um erro desse processo, um resquício do movimento inicial da dissolução divina. O universo se move porque ainda há vontade. A redenção não está em compreender a vida, mas em cessá-la. Sua teologia é uma teologia ao contrário, onde a morte não é punição, mas libertação. Ele acreditava que a história, a consciência e o sofrimento são apenas sintomas da decomposição do divino. Tudo que vive é o movimento lento do que deixa de existir. E o homem, o último a nascer, é também o último fragmento de um Deus moribundo. No fim, Mailander encerra o ciclo dos pessimistas. Schopenhauer revelou o sofrimento. Camus enfrentou o absurdo. Zapf diagnosticou a doença e Mailander ofereceu a cura. Sua filosofia é uma liturgia da morte, uma metafísica do silêncio. Nós multiplicamos os significados esperando algum dia encontrarmos a paz, porque nunca poderemos extrair da vida mais do que ela realmente pode oferecer. E, na visão de Mailander, ela não oferece nada além do tédio e do sofrimento deixado para nós. No silêncio final, o que resta não é a voz de Deus, mas o eco do seu desaparecimento. E talvez aceitar isso seja o mais próximo que chegaremos da redenção.